convido todos a estarem entrando para começarmos, para darmos início ao nosso tempo de louvor. Vou orar para a gente começar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua casa. Muito obrigada por cada um que o Senhor já trouxe aqui. Traga os outros em segurança, Pai. Já prepara nossos corações para ouvir a Tua voz. Perdoa nossos pecados, Senhor, que o Senhor nos dê, Senhor, um coração que quer Te agradar, Senhor, e que a gente agradece, Pai, porque podemos ter esperança, por causa do Senhor, por causa da Tua redenção por nós. Que nosso louvor seja agradável ao Senhor, Pai. Que oro em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar o nosso louvor com um tempo de gratidão, né, a Deus pelo futuro, mas também pelo ano que passou, pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Então, quem puder se levantar, cantar. Versículos. Eu pensei em fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e a congregação lê os pares. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à voz da minha súplica. Se Tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra ponho a minha esperança. O meu ser anseia pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Todos juntos? Ele próprio redimirá Israel de todos os seus pecados. Amém. Já terminamos. Então, bom, podem se assentar. O texto diz, né? Se tu, Senhor, registrasses os pecados, quem, Senhor, se manteria de pé?
né? Então, mesmo nas profundezas, o Senhor ouve o nosso clamor, né? Porque contigo está o perdão, né? Então, que a gente também possa estar tendo um momento de quebrantamento e clamando ao Senhor por um coração como o dele. Vai ter um momento de apresentação dos convidados, caso a gente tenha algum convidado essa semana. Certo. E os aniversariantes da semana. Essa semana a gente não vai conseguir projetar a imagem, mas depois a gente vai enviar por WhatsApp. Mas os aniversariantes da semana, amanhã, dia 12, é o Eduardo Tabosa, faz aniversário, filho da Anitta Tabosa, parabéns. Também dia 15, a Marisa Miura, fazendo aniversário, também Deus abençoe. E também dia 17 do 1, a Miriam Albuquerque,
Achei que eu tinha visto, mas talvez não. Então, também Deus abençoe. Então, a gente vai ter um momento de cumprimentos, né? E nos lembrando, né, que assim como a gente preza por reunir a nossa família de sangue, né, e estar junto com os irmãos, nós também podemos ter o privilégio de nos reunir como família de Deus, né? Então, que a gente possa estar nos cumprimentando e abençoando uns aos outros nesse momento. Podem se levantar. Enquanto vão se assentando, o salmo que a gente leu diz assim: espero pelo Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. O meu ser anseia pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã. E a próxima música diz que perto quero estar, né? Que não há prazer maior do que nos rendermos aos teus pés e adorar, né? Então, que a gente possa estar, de fato, nos lembrando dessa nossa decisão de nos render e entregar tudo que há em nós é do Senhor, né? Então, também vai ser o momento das ofertas, que é um lembrete simbólico e prático dessa nossa decisão, né?
esperança no Senhor, ó Israel, pois com o Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todos os pecados. Com a esperança, então, firmada no Senhor e nessa redenção que Ele nos deu, que a gente possa estar terminando esse momento de louvor, marchando na coragem do Senhor nesse próximo ano. Que vai trazer a mensagem para a gente hoje. Vou orar por ele. Senhor Deus Pai, muito obrigada pela vida do Luiz Boy, que se dispôs a estar trazendo a Tua palavra para a gente hoje, Senhor, que o Senhor possa estar dando a ele as palavras certas, Senhor, para passar a mensagem que o Senhor já deu a ele e abre nossos corações, nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Senhor. Que oro em nome de Jesus. Amém.
Bom dia. Tanto confuso a minha situação aqui, mas eu sobrevivi. Então, com muita temor a Deus, mas com alegria, poder dividir um pouco do que Deus tem me ensinado, o que eu tenho aprendido. Hoje estamos sem internet, então estamos sem o apoio aqui, o que para mim particularmente é difícil. Mas, graças a Deus, eu tinha impresso. Sua letra está um pouquinho pequena para a minha idade, mas acho que vai dar. Vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje, começo de ano, a gente tem uma série de coisas para fazer. Então, trouxe o tema decisões, prioridades e prática, para a gente falar um pouco sobre isso, tá? E aí, uma pergunta para vocês. Queria que você pensasse. Quantas decisões você já tomou hoje? André? Umas 30? Mais alguém? Alguém tomou mais decisões ou menos do que isso? Segundo a neurociência, a gente toma por dia, em média, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões por dia. Considerando que a gente durma 6 horas, sobram 18. Se eu dividir 35 mil por 18, a gente toma 2 mil decisões por hora. Que roupa eu vou colocar? Qual tênis? Vou levantar agora ou daqui a pouco? Vou tomar café, só café preto ou café com leite? São várias decisões que nós vamos tomando e que importam na vida da gente e que vão dando rumo. Se ela não estiver alinhada com o nosso propósito de vida, isso pode nos bagunçar. Separei um texto em Mateus 21, 28, sobre 2 filhos que tomaram decisões e depois voltaram atrás. É Mateus 21, do versículo 28 até o 31. Mateus 21, do 28 até o 31. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Então, eles deram uma resposta impulsiva. Vai lá trabalhar na vinha. Já vou. E não foi. O outro, estou indo. E não foi. Um foi, o outro não foi. Então, falar um pouco sobre essa questão da gente decidir, como que a gente decide. Como é que é esse processo e a gente passar o que é o que eu quero fazer, o que eu pretendo, o que eu tenho fé, para efetivamente fazer parte da minha vida. Com base no que nós tomamos decisões? Segundo a neurociência, que fala que nós temos 35 mil decisões, mais ou menos 35 mil decisões por dia,
E conforme mais complexa é a vida da pessoa, mais decisões ela toma. Vocês imaginem que eu só tenha esta camisa. Qual camisa eu vou vir? Essa daqui. Se eu tiver duas, uma azul e uma branca, eu vou ter que tomar uma decisão. Se eu tiver 2 carros, eu vou com o carro A ou com o carro B. Então, conforme a maior complexidade da minha vida, maiores recursos eu tenho, maior a quantidade de decisões que eu preciso tomar. Quando mais simples, mais fácil a minha vida. Em termos de decisão, claro. Segundo o Daniel Kahneman, que é referência na neurociência, ele explica que tem 2 sistemas. Ele colocou como 2 sistemas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, a gente toma 90% a 95% das decisões no sistema 1, que é, vou levantar agora, vou levantar depois. Eu vou pelo caminho A, eu vou pelo caminho B. Que são decisões automatizadas, baseadas em experiências que nós tivemos e conhecimento prévio que nós temos. Pode ser conhecimento de emoções ou conhecimento cognitivo. Então, esse é o sistema 1. Ele é rápido, ele não gasta muita energia, não gasta muito tempo. Para mim, há 1 ano atrás, eu tomava café da manhã, comia um pão com manteiga e uma fruta às vezes. Não tinha que tomar decisão, eu tomava café com leite. Daí, fui no profissional, o profissional cortou meu leite, cortou meu pão. Então, agora tem que comer mandioca, tem que comer batata doce, inhame. Nesse processo de decisão, nesse processo de transição, eu tinha que pensar. Eu precisava pensar, vou pôr leite ou não vou pôr leite? Agora eu não penso mais, já foi para o automático. Mesma coisa a questão do pão. Eventualmente eu como pão, mas basicamente eu vou para mandioca ou para batata doce. Porque eu saí do sistema 2, que é o que exige esforço, que não está no meu hábito ainda, para me transferir para o 1. No 1, a gente toma 90% a 95% das decisões. No sistema 2, que é mais cansativo, que exige energia, que exige muito esforço, e muitas vezes vai contra o nosso impulso do querer, a gente toma 5% a 10% das nossas decisões aqui no sistema 2. Tá? Acho que eu falei tudo. É automático, automático ou emocional, porque ele está baseado em emoções que a gente chama de boas ou ruins, mas assim, eu vou por esse caminho, eu já tomei um susto. Eu tenho uma loja que aconteceu há 1 mês atrás, mais ou menos. Quando eu entrei nessa loja, eu recebi uma ligação que não tinha nada a ver com a loja, mas eu recebi a ligação dentro dessa loja, e foi uma experiência bastante ruim. Eu liguei essa experiência ruim àquela loja, eu não vou mais naquela loja. Isso é o nosso lado emocional. E o cognitivo, ele pensa um pouco mais. Tá? Então, o 1, ele é o automático. O sistema 2 é o que a gente tem que gastar esforço, que a gente tem que se empenhar bastante. Tá? O sistema 1, ele está dentro de um contexto social. Está dentro de um contexto social. Então, a gente toma essas decisões rápidas, sem pensar, baseado em emoções, em experiências anteriores, mas ele está dentro de um contexto... Eu sou machão, né? Machão, criado na roça, subindo em árvore, correndo atrás de galinha. Aí eu tive câncer de pele e a médica falou, tem que usar protetor solar. Eu, machão, passar protetor solar, o meu contexto cultural, não me permitia isso. Foi um esforço meu e da Elaine, vocês não têm ideia. A Elaine todos os dias, todas as horas, passou protetor. Eu ia passar, machão, passar creminho no rosto.
Pare com isso, João. Não dá, para mim não dá. Mas isso é o sistema 1. Mas o sistema 2, desculpe. Foi passando, minha esposa foi insistindo, isso veio para o 1. E hoje, se eu não passo protetor, o meu nariz, o meu rosto fica ardendo. Sem sair no sol, só assim na claridade já começa a arder. Porque eu me habituei a isso. Saiu do sistema 2, foi para o sistema 1. Por que tudo isso é importante a gente saber? A gente transferindo, quando a gente transfere do sistema 2 para o 1, fica mais fácil, fica automático. Só que nós temos que ter clareza das informações que a gente recebe. E aí entra o quadrilátero de Wesley. O que o quadrilátero de Wesley ele fala? Que nós temos que nos basear na Escritura, sermos racionais, seguirmos a tradição cristã e basear na experiência própria. Eles não são 4 pilares com o mesmo tamanho. A Escritura tem muito mais peso do que os outros pilares, mas são 4 pilares. Então, tem que conhecer a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia para mim tomar decisões coerentes. Uma vez que eu tenho clareza, que eu conheço a Bíblia, que eu estudo a Bíblia, que eu venho nos estudos, que eu participo da escola dominical, participo do culto, eu falo com as pessoas sobre as coisas de Deus, esse negócio vai passando do sistema 2, que é o esforço, que é contra o nosso impulso, vai passando para o sistema 1. Então, se eu tiver que decidir colo ou não colo na escola, no sistema 2 eu teria que tomar essa decisão. Quando essa informação já foi para o sistema 1, eu simplesmente não colo. E várias outras coisas vêm acontecendo com a gente, quando a gente tem a base muito forte. A gente estuda a Bíblia e tem essa clareza do que Deus quer de mim, do que não é para mim fazer e do que é para mim fazer. Tá? Só voltar um pouquinho do sistema 2 para o 1, no começo tem muito esforço, ele começa a virar hábito, e daí fica bem mais tranquilo, fica mais fácil. Algumas coisas que são impulsos, a gente vai continuar tendo, mas ele é fácil, rapidamente controlado e passa. Então, o processo de decisão é assim que acontece. Então, nós precisamos decidir, nós tomamos 35 mil decisões por dia. Quanto mais complexa a nossa vida, mais decisões nós temos que tomar. E aí, nós vamos falar um pouco agora sobre priorização. Porque quanto mais complexo, mais difícil é. Não é mais difícil. Mais decisões você tem que tomar. Se você simplifica a sua vida, fica mais fácil. Se eu tenho 2 camisas, eu preciso decidir. Se eu tenho uma camisa só, eu vou ter um problema para lavar ela. Mas eu não preciso decidir. Mas podia fazer com o Einstein, que ele tinha a mesma roupa. Tinha várias mudas da mesma roupa. Então, ele não precisava decidir qual camisa ele ia. Ele ia sempre com a mesma camisa, só ia ver qual que está limpa. Essa daqui. Mas a cor era a mesma. O sapato era o mesmo. Então, algumas coisas que a gente tem para tomar decisão. E aí, na priorização, aí a letra está bem pequenininha, eu vou ter que ler. Eu levo em consideração, Luiz, eu levo em consideração 3 coisas. São 4, porque a primeira, ela tem 2 itens. O que me aproxima de Deus? Eu levo isso em consideração quando eu vou priorizar, porque eu tenho que decidir. Uma vez que eu decido, eu preciso priorizar. Nós já vamos falar um pouquinho mais do porquê que a gente tem que priorizar. Mas eu levo em consideração isso, a priorização. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Se me aproxima, é mais prioritário, sobe na escala. Se me afasta de Deus, vai lá para baixo da minha agenda. Isso me aproxima ou me afasta das pessoas? E, de novo, se me aproxima das pessoas, eu vou colocar mais para cima. Se me afasta, eu vou colocar mais embaixo. Está alinhado com os meus valores, aquilo que eu acredito. E aí, é importante do quadrilátero do wesleyano. Se eu estou muito forte, muito baseado na Escritura,
vai estar conectado com os meus valores, que vai estar conectado com o meu propósito. Eu, Luiz, qual que é o meu propósito maior? Morar no céu com Deus. É para lá que eu vou. O que está alinhado com isso, estou nessa. Não está alinhado nisso, vai caindo na escala. Às vezes não está alinhado com isso, mas não quer dizer que isso seja pecado, mas quer dizer que na prioridade vai lá para baixo. Tá? E uma outra coisa que eu considero se é com o futuro que eu desejo. Eu mudei de profissão, fui para a psicologia. Sofro uma tentação imensa para voltar para a indústria, mas a indústria quase me matou e quase matou minha família. Então, eu não posso voltar para a indústria. Adorava o que eu fazia, adorava, me matava de trabalhar, mas quase matou a mim e a minha família. Vou voltar para lá? Não. Tenho impulso de querer voltar? Tenho, mas vou voltar? Não vou, porque não está alinhado com o meu desejo, com as minhas prioridades. Tá? Quando eu estou estabelecendo as prioridades, algumas prioridades, elas se impõem. O exemplo que eu penso é trabalhar. Eu posso decidir trabalhar ou não? Posso decidir. Mas se eu decidir não trabalhar, significa que eu estou abrindo mão para mim e para as pessoas que dependem de mim, dos recursos financeiros, não vai ter casa para morar, não vai ter comida, não vai ter roupa, não vai ter transporte, a não ser que alguém pague isso para mim. Mas alguém vai ter que pagar essa conta. Então, posso decidir não trabalhar? Posso decidir. Mas se eu decidir trabalhar, isso é imposto. Isso vai tomar tempo meu, vai tomar energia. Então, algumas coisas são impostas, a gente não tem opção. Deus criou Adão e falou, vai colocar nome nos bichos, vai trabalhar. Depois aumentou o trabalho, né? Mas vai trabalhar. Deus não nos criou para a gente ficar vagabundeando. Não estou falando do trabalho financeiro que a gente vai ganhar dinheiro, mas do trabalho em casa, do trabalho na igreja. Tudo isso é trabalho. E vou ficar lá na rede, sem fazer nada, esperando, traz o almoço, traz a aguinha, vem alguém aí espantar para tirar os mosquitos de perto de mim. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para trabalhar, talvez não tanto, mas para trabalhar. Se não fosse lá pelo Adão, pela Eva, talvez a gente trabalhasse menos. E no futuro, quando for para o céu, eu imagino que não vou trabalhar tanto. Algumas coisas, elas competem entre si. Vou dar um exemplo de um amigo meu. Deu uma pressa nele lá, estava namorando uma moça, ele tinha um terreno, deu uma pressa de casar e foi casar. E eu estou quase tropeçando aqui. Aí vendeu o terreno, construiu uma casinha para ele rápido no terreno da mãe. Aí no mesmo terreno construiu lá a casa. E ele era filho único. A mãe era viúva, ele era filho único. E ele já em torno de 30 anos. Como era a vida dele antes de casado? Chegava em casa, trabalhava no primeiro turno, chegava em casa, só tinha uma casa, ia para a casa da mamãe, chegava lá, mamãe já tinha preparado o café da tarde, tomava café da tarde com a mamãe, conversava, ficava ali batendo papo, ele ia jogar bola, ia fazer as coisas dele. Começou a namorar, casou. Fez o terreno na mesma casa, a casa no mesmo terreno da mãe. O que era a expectativa da mãe? Filhinho chegou do serviço, passa na casa da mamãe, toma um cafezinho da tarde e depois vai para a casa da esposa. E a esposa? Não era essa a expectativa dela. E ele entrou num dilema imenso, numa brigaiada, e aí a nora não falava mais com a sogra. E quando ele ia para a casa da mãe, chegava em casa, a mulher estava emburrada. Quando ele ia direto para a casa da esposa, casa dele, né? Ele ia direto para a casa dele, a mãe passava mal. Ai, me leva no hospital. Uma confusão. E aí ele veio perguntar para mim o que eu achava. Eu falei, meu amigo,
A decisão foi lá atrás, quando você vendeu o terreno. Você tinha um terreno. Você tomou a decisão de morar perto da sua mãe. Ou seja, você falou para sua mãe: mamãezinha, vou vir aqui todo dia. Então, quem estava errado? A mãe ou a esposa? Nenhuma das duas. Quem estava errado era ele. Ele que não se posicionou, ele que tomou a decisão errada. E às vezes isso vai, se a gente não prioriza, isso vai acontecer com a vida da gente. A gente começa a ter choques que não precisa ter. Tá bom? Uma outra coisa que é importante falar. Na agenda, as nossas prioridades aparecem. Também tinha uma amiga que trabalhava comigo, ela trabalhava no horário administrativo, e as filhas dela, tinha 2 filhas que ela falava que ela amava. Ela amava aquelas filhas, ela falava das filhas, e mostrava foto das filhas. Aí um exercício na empresa, da gente fazer agenda, que era a questão de administração de tempo. E nós tínhamos que fazer uma agenda de uma semana. Desde a hora que levantava, segunda-feira da manhã, até dormir no domingo à noite. O que você fez? Aí nós passamos uma semana toda anotando. E aí ela passava a agenda para mim analisar a agenda dela, e eu passava a minha agenda para outra pessoa, não era para ela, para analisar. E depois fazer as críticas. Então eu tive acesso à agenda dela. As filhas dela não apareciam na agenda. As filhas dela eram tanta prioridade, mas ela entregava as filhas dela para a mãe na segunda-feira, 7 horas da manhã, ia trabalhar. As meninas ficavam até domingo na hora do almoço. Ela pegava no domingo na hora do almoço, dava almoço, ficava com as meninas à tarde, à noite, dormia no outro dia para a casa da mãe dela. E na sexta-noite, você não podia pegar? Não, mas é que eu tenho que ir no barzinho. Ninguém é de ferro, né, Luiz? Eu falei, sei que ninguém é de ferro, mas suas filhas não são prioridades. Tá, na sexta-noite você foi no barzinho, mas e sábado de manhã? Não, eu passei a noite no bar, sábado de manhã eu tenho que dormir. Tá? E sábado à tarde? Não, é que à noite eu vou no barzinho de novo. Quando a gente tem prioridade, se o nosso compromisso, o meu compromisso é ir morar com Deus, se olhar a minha agenda, você vai achar isso. Você vai achar. Se na sua agenda não está aparecendo as coisas de Deus, a sua prioridade está confusa. Tá? Então, olhe para a sua agenda como se você não fosse você. Se fosse alguém que você não se conhecesse, pergunte para você mesmo: esse cara que faz tudo isso daí, ele é cristão? Ele é evangélico? Ele é da igreja metodista ou não? Tá? Então, tudo isso. Então, nós temos a questão de decisão, como que nós tomamos decisões, a importância da gente basear na Bíblia, está sempre espaldado na Bíblia, em nossa experiência cristã. A gente priorizar isso, e a gente tem uma série de recursos, que pode ser esse, pode ser outros. Mas tudo isso só vai funcionar se você quiser. Se eu querer, eu faço. Se não quiser, meu amigo, não vai fazer. Então, se eu saio de uma fala, eu preciso ler a Bíblia, ler a Bíblia, e se eu não estabeleço um dia, um horário para me ler a Bíblia, e não tenho a disciplina para fazer isso, nos primeiros dias é um esforço imenso, porque vai aparecer um monte de coisa para fazer. Sei lá, eu vou ler a Bíblia às 5 horas da manhã. Nossa, mas ontem fui dormir meia-noite, acho que eu mereço. Só hoje eu vou pular. Só vou pular hoje. Então, no começo, você tem que ter disciplina para que isso vire um hábito. Uma vez que vira o hábito, isso vira rotina e exige menos esforço. Mas você tem que querer. Se você não quiser alinhar os seus propósitos com os propósitos que Deus ensina para a gente através da Bíblia,
não vai dar certo, não vai funcionar. Você tem que querer. Então, o primeiro passo, todo esse processo, ele é invertido. Eu quero fazer a vontade de Deus. E aí nós vamos usar a técnica. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Então, não faça a vontade de Deus, mas não faça de conta que você está querendo fazer a vontade de Deus. Não faça como o irmão que falou, sim, Senhor, e daí não vai. Não é muito conveniente, mas você pode até falar, não quero, Senhor. Sei lá, Deus chamou você para algum ministério, você fala, não quero. Pois pensa, o Espírito Santo vai trabalhar com você e você vai repensar a sua decisão. Então, passa pelo querer. Se você quer ser mais santo, se você quer fazer mais a vontade de Deus, se você quer, você pode usar essa técnica ou outras técnicas, mas sempre passa pelo querer, estudar a Bíblia, se colocar diante de Deus, e aí a gente vê a técnica que nós vamos usar. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, nós queremos ser uma igreja santa, uma igreja que louva o Teu nome e que anda conforme aquilo que o Senhor se agrada. Abençoa, Senhor, toda a liderança dessa igreja, os pastores e os professores e todos os membros, Senhor. Que todas as pessoas que venham aqui, eles recebam a Tua palavra, sejam visitados pelo Seu Santo Espírito e sejam cheios, Senhor, do Teu amor e da Tua misericórdia. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos levantar para cantar a última música? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou,
escolhido para ler a bênção para vocês, mas antes eu queria que a gente lembrasse, parafraseando o que o Luiz falou. Em que situação, em que posição está isso que eu vou ler para vocês hoje? Na 1 ou na 2? Eu sei que para Deus está na 1. Para nós, a gente vai ter que decidir. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Pode se sentar. A gente tem um aviso só hoje. Lembrando o aviso que o Dan já trouxe, a gente está reformulando a sala 1 para que a sala 1 ela atenda as mães lactantes, mães que amamentam, né? E os bebês. Então, para trocar fralda, para amamentar, a gente vai deixar a sala 1 para isso. E que as crianças, então, no tempo do louvor e no momento do culto inteiro, já que a EBD está de férias, estejam com os pais. Ok? Então, enquanto a EBD está de férias, as crianças ficam com os pais durante o culto todo. E mesmo depois de voltar a EBD, pelo menos no momento do louvor, as crianças ficam aqui com a gente. Ok? Deus abençoe, ótima semana e até breve.